Capítulo 7. Eu me viro na direção do barulho, percebo um movimento. Fico congelado com a garganta seca. Quando percebo o que é, não consigo acreditar. Lá, à vista de todos, a menos de 20 metros de distância, estão dois veados. Eles param e, levantam a cabeça, olhando diretamente para mim. Meu coração está batendo de excitação. Isso seria comida suficiente para alimentar todos por 2 dias. Mal posso acreditar que nossa sorte está tão grande. Sem pensar, pego a minha faca, dou uns passos à frente e atiro. Lembro-me da última vez que isso funcionou. Mas dessa vez, minhas mãos estão frias, e eu erro. Eles fogem, correndo para longe. Eu rapidamente pego arco e flecha. Coloco uma flecha no meu dedo, e atiro nos veados em fuga. Mas sou ainda muito desagitada com o arco, e a flecha atinge outra árvore, bem longe dos cervos. Droga, eu grito. Essa é uma pequena ilha, mas eles são tão rápidos, sem uma pistola, que eu nunca iria atirar por medo de chamar atenção, sem armadilhas, não vejo como poderia pegá-los. De repente, Ben dá alguns passos à frente, pega o arco das minhas mãos e também uma flecha. Ele dá 3 passos para a frente, segura o arco habilmente e posiciona uma flecha, mantendo sobre seu peito, e depois espera um momento apropriado, seguindo o cervo, que agora deve estar a uns bons 50 metros de distância, e se afasta cada vez mais. Eles estão zigue-zagueando para dentro e para fora das árvores. É um tiro impossível. Ben lança a flecha, que vai voando pelo ar. E então, para minha surpresa, ouço um som distante de carne sendo perfurada. Estou completamente chocada. Estou completamente chocada quando vejo que um dos veados cai. Viro-me e olho para Ben. Minha boca está aberta. Ele vai ficar lá sem se mexer e abaixa lentamente o arco. Ele parece triste, como se lamentasse a frieza. Você não me disse, eu digo com um tom abafado, que era um especialista em arco e flecha. Ele se vira e dá de ombros, tirando os arcos da mão. Você não me perguntou? Ele diz calmamente. Ben se vira e vai embora, na direção do cervo. Eu fico lá parada, surpresa demais de saber o que falar. Eu sigo, ainda tentando compreender o que aconteceu. Eu não tinha ideia de que Ben tivesse alguma habilidade, muito menos habilidade de caça. Isso foi um tiro incalculável, inacreditável. Eu o havia subestimado, mas agora eu percebo quão valioso é Ben. E, ao vê-lo caminhar em outro ritmo de seus passos, percebo que esse episódio fez alguma diferença para ele. Parece que talvez o tenha ajudado a se reerguer, dar-lhe um sentimento de orgulho, de algum propósito. Pela primeira vez, eu sinto como se ele estivesse de volta a nós, finalmente apresentando-se como um membro da equipe. Ambos lançamos os veados e observamos por cima. Alcançamos o veado e o observamos por cima. Ele encontra-se de lado, há sangue escorrendo pela neve, suas pernas ainda tremem. Foi um tiro certeiro, perfeito em seu pescoço. Depois de alguns segundos, ele para de tremer e está morto. Ben se abaixa, pega o animal e põe no ombro. Ele se vira e juntos caminhamos de volta para a caverna. Enquanto voltamos, vou colhendo galhos secos por toda parte e enchendo-os nos meus braços. Depois vou pegando galhos de pinhos largos. Reunidos, serão um enorme cobertor de travesseiro para Rose. Meu coração se enche de otimismo. O céu se escurece e a neve fica mais forte e o vento vai chicoteando com força total, mas eu não me importo. Temos um abrigo de verdade, com comida fresca para todos e lenha para o fogo. Pela primeira vez, eu sinto que as coisas estão indo bem para o nosso caminho. Finalmente, uma sensação de paz se instalou sobre nós. Todos nós estamos sentados juntos, no interior da caverna, espalhados em torno de uma lareira. Descobrimos que os fósforos que eu havia recuperado na casa de meu pai eram de um valor inestimável, assim como os gravetos que eu trouxe de fora. Todos ajudaram a acender o fogo, e depois disso nós revezamos para ir fora encontrar pequenos tocos que estejam ainda mais secos possíveis para colocá-lo na fogueira. As ferramentas do meu pai vieram mesmo a calhar. Usei o martelo e a chave de fenda para lascar as cascas molhadas, deixar os galhos sem as camadas úmidas e colocar a madeira o mais seca possível. Agora o fogo está crepitando, dando todo o calor que precisamos desesperadamente.
aquilo que eu estava desejando há alguns dias. Quando me sento, esfregando minhas mãos diante do fogo, começo lentamente a sentir as minhas pernas relaxarem. Eu não havia percebido quão tensas elas estavam, como eu estava com tanto frio. Sinto-me como se estivesse descongelando, voltando a ser eu mesma novamente. É incrível o quão quente está ficando aqui, com a lareira e abrigo contra o vento e neve. É quase como se estivesse dentro de uma casa. Quando olho para fora, para a entrada da caverna, vejo que está escuro. A tempestade ficou pior, muito pior, e continua a cair neve com força, silenciosamente e ameaçadoramente, acumulando quase 1 metro de altura fora da caverna. Os assobios do vento e ocasionalmente uma rajada particularmente forte trazem alguns flocos para dentro da caverna, mas felizmente estamos bem protegidos. Esse lugar é uma dádiva de Deus. Eu não sei se teríamos sobrevivido sem ele. Logan se senta sozinho, na entrada da caverna, olhando para a tempestade, observando o céu escuro e, principalmente, mantendo os olhos fixos no barco. Fui até lá algumas vezes verificar se o barco também está lá. Sempre, perdão, fui até lá algumas vezes verificar o barco também. Sempre a mesma. Estava balançando freneticamente na água da tempestade. E estava amarrado com segurança, o mais protegido que poderia estar nessa tempestade. O barco não vai a lugar nenhum. Não há vista, não há ninguém à vista, e até onde os olhos podem alcançar. E com o vento e a neve em fúria, o barco parece escondido. Eu sequer consigo vê-lo. Acho que Logan está sendo paranoico, mas isso o faz sentir melhor. Ficar lá sentado vendo o barco, que assim seja. Eventualmente, ele vai ter que voltar para o fogo e aquecer-se. Ao meu lado, apoiando-se sobre o fogo, está Ben. Ele me impressionou com suas habilidades. Para minha surpresa, ele pegou minha faca de caça e começou a mexer no cervo. E em questão de minutos ele abre habilmente. Então ele corta em pedaços perfeitos, sabendo exatamente quais partes eliminar. Em seguida ele divide a carne em 5 porções, empalando cada um em um graveto afiado e os apoia sobre as chamas crepitantes. Ele vira a carne de vez em quando. O cheiro vai enchendo meus sentimentos por um tempo, fazendo meu estômago rosnar. O cheiro é delicioso e estou salivando só de pensar em comer refeição de verdade. Eu olho mais uma vez para a Rose. Trouxe-a para perto do fogo, debaixo de uma espessa camada de agulhas de pinheiro, e eu posso ver que ela ainda está dormindo, um sono inquieto, com a sobrancelha franzida. Mudei o curativo novamente, algumas horas atrás, e quando o fiz, dei uma olhada na cor do ferimento. Está pior. A ferida está muito inflamada, espalhando-se pelo braço em ambas as direções e está começando a cheirar mal. Parece que gangrenou. Eu não gosto de ver o quão rapidamente as suas bandagens estão cheias de sangue. Rose parece delirar. Dou-lhe um comprimido para dormir a cada poucas horas, mas eu não sei por quanto tempo isso vai funcionar. Não sei o que mais posso fazer por ela. Sinto-me tão inútil. O que realmente precisa é de medicamentos. Medicamentos especiais. E eu não tenho ideia de onde começar a procurar isso. Mesmo que, de alguma forma, eu pudesse enfrentar esse tempo e levar o barco nessa nevasca por um pouco de combustível que nos resta, mesmo que eu pudesse de alguma forma encontrar uma cidade em algum lugar, não é comum se pudéssemos procurar uma farmácia funcionando. Eu sei que seria uma causa perdida e colocaria em risco o resto de nós. Então eu faço o melhor que posso em apenas mantê-la confortável e rezar pelo melhor. Eu me aproximo, me abaixo e desato lentamente seu último curativo, cheio de sangue. Rose geme de dor quando eu tiro. Mais uma vez eu amaldiçoo o louco que a mordeu. Tiro o curativo, deixando a ferida exposta ao ar. Vou até a entrada da caverna e pego um punhado de neve, como já fiz várias vezes. Volto e me ajoelho ao lado dela. Depois coloco a neve sobre a ferida. Ela estremece e geme quando eu faço. Espero que a neve faça alguma limpeza, resfriando-a um pouco. Eu faço outro curativo novo, seco pelo fogo e delicadamente envolvo em torno da ferida. Rose abre os olhos e olha para mim. Eles estão tão pequenos e estão com tanto medo. Obrigado, diz ela. Meu coração se parte ao ouvir sua voz. Ela é tão doce e tão corajosa. Se eu tivesse a ideia dela, eu duvido que seria tão valente. Perdão. Se eu tivesse a idade dela, eu duvido que seria tão valente. Qualquer outra garota estaria gritando e reclamando.
Eu me inclino para baixo e beijo sua testa. Fico assustada a sentir o quão úmida ela está. Meu coração está partido em 1000 pedaços. Eu sei que isso não pode acabar bem, e eu não vejo como poderia. Eu queria gritar para o mundo por causa da injustiça que tudo isso é. Não é justo. Uma menina tão doce, linda e incrível como essa ser tirada de nós. Estou sem palavras. Faço o melhor para segurar as lágrimas e poder fortalecer ela. Você vai ficar bem, eu digo, convocando a voz mais confiante que posso. Ela sorri fracamente, como se pudesse ver a verdade através de mim. Isso me faz pensar em algo que alguém me disse uma vez. Na morte é concedida a dor de ver. Na morte é concedido o dom de ver através de todas as mentiras. Bree senta ao meu lado e ao lado de Rose. Estende a mão e acaricia os cabelos dela. Bree parece mais atormentada do que ela. Eu nunca a vi tão triste na minha vida inteira. É quase como se ela fosse É quase como se ela fosse a única ferida. Penélope se inclina sobre o peito de Rose e lhe lambe o rosto mais uma vez. Você vai comer alguma coisa? Pergunta a Rose. Eu posso tentar, ela diz fraca. Mas não estou com tanta fome. Eu trago um saco de estopa para perto. Tiro um pote de geleia e tiro a tampa. Eu posso sentir o cheiro de doce daqui. É de cereja. Você gosta de cereja? Eu pergunto a ela. É a minha fruta favorita, ela responde. Chego o meu dedo, coloco no pote e tiro uma porção da geleia e ponho em seus lábios. Ela lambe e fecha os olhos e sorri. Eu estendo a mão mais um pouco, mas ela balança a cabeça negativamente. Eu já tive o suficiente, ela diz. Então eu entrego o frasco para Bree, mas ela balança a cabeça. Por favor, Bree, você precisa comer. Dê o meu para Rose, diz ela, ao lado, olhando para baixo com tristeza. Eu estendo a geleia para Penélope e ela devora sem hesitar. Está pronto, diz uma voz. Viro-me e vejo Ben com um pedaço de carne fora do fogo. Ele estende os gravetos, pega um deles e passo para Bree. Eu tomo o outro e dou para Rose. Eu me inclino, mantenho a sua cabeça erguida e gentilmente levo à sua boca a comida. Por favor, Rose, eu digo, você precisa comer algo. Isso irá ajudá-la a se sentir melhor. Eu não estou com fome, ela disse. É sério. Por favor, por mim, eu digo. Eu posso ver que Rose não quer, mas ela pega uma pequena porção da comida de carne. Ela mastiga fracamente, me olhando. Você me lembra muito minha mãe, ela fala. Meus olhos se enchem de lágrimas. Preciso de todas as minhas forças para segurar as minhas lágrimas. Eu a amava, diz ela. O que aconteceu com ela? Eu pergunto. Eu sei que não deveria. Seja qual for a resposta, não deveria ser boa. Eu não sei, ela responde. Eles me levaram para longe dela. Ela tentou me salvar, mas havia muitos deles. Eu nunca mais a vi. Você acha que ela está bem? Ela pede. Eu tento o meu melhor para sorrir. Acho que ela está bem, eu minto. Sabe o que mais? Rose sacode a cabeça lentamente. Eu sei que se ela estivesse aqui agora, ela se sentiria orgulhosa de você. Ela sorri. Eu abaixo a cabeça. Eu abaixo a comida para ela novamente, mas dessa vez ela balança a cabeça com veemência. Eu não consigo, ela fala. Dói tanto. Ela admite, piscando os olhos de dor. Eu tento pensar no que mais posso fazer por ela. Tudo que posso pensar é mantê-la confortável. Talvez eu devesse dar-lhe um outro remédio para dormir. Corro para o fogo, pego a minha garrafa de vidro com neve derretida. Água com neve derretida. É somente água. Eu trago de volta para Rose. Beba, eu digo, pondo uma pílula em sua língua. Ela o faz. Sento-me ao lado dela, lhe acariciando os cabelos. Eu vejo seus olhos se fechando. Sinto que em poucos minutos ela estará dormindo. Olho para Bree e vejo que ela não tocou na comida. Bree, coma, eu peço, por favor. Você não está comendo, ela fala. Ela está certa. É como se... Eu como se você comer, digo. Precisamos. Não comer não vai ajudar Rose a ficar melhor. Chego à lareira, pego um graveto com a carne e dou uma mordida. A carne é dura e sem gosto, mas eu não estou reclamando. Pode não ser saborosa, mas eu encho a minha boca e percebo quão faminto estou. Dou uma mordida outra vez, quase incapaz de me conter. Sinto os nutrientes entrarem no meu corpo e não me lembro de quanto tempo faz desde a última vez que eu comi carne fresca e cozida.
A fome de Bri também é saciada, e ela finalmente come. Após algumas mordidas, para e descasca uma tira de carne para Penélope, que a arremata em sua boca. No passado, Bri iria rir, mas agora ela permanece sombria. Ben se senta bem distante, à minha frente, e mastiga calmamente. Eu vejo o pedaço de carne restante do fogo e olho para Logan, ainda sentado em guarda na entrada da caverna. Eu olho para baixo e vejo Rose, que está dormindo ao meu lado, e então levanto, pego o graveto e caminho até ele. Venha se sentar perto do fogo, eu digo. Olhar para a escuridão não vai adiantar nada. Não tem ninguém nessa ilha. Ninguém está pegando o nosso barco. Nós mal conseguimos ver 2 metros à frente do nosso rosto. Venha, se você não comer e não dormir, não vai ajudar nenhum de nós. Precisamos ser fortes. Relutantemente ele cede e se levanta. Pega um pedaço de carne e me segue para a volta do fogo. Sento-me ao lado de Bri e Rose, nossos pés voltados para o fogo, e Logan se junta a nós. Ele senta e come. Todos nós nos acomodamos e ficamos lá sentados por um longo silêncio. O único som é o estalado de madeira queimando e as rajadas de vento lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me relaxada, com cada um de nós sentados ali, olhando para as chamas, cada um perdido em seu próprio mundo. Eu não deixo de sentir que estamos todos esperando para morrer, cada dia à nossa própria maneira. Rose de repente resmunga e grita em seu sono. Bri corre até ela, pega sua mão, e Penélope dá um gemido. Você tá bem, Rose? Bri fala, acariciando seu cabelo. Eu não consigo assistir isso. Não vou suportar vê-la sofrendo. Se não fizermos alguma coisa, ela vai morrer. Eu digo baixinho para Logan. Ele faz uma careta. Eu sei. Mas o que podemos fazer? Eu não sei, eu digo, sentindo-me desesperada, sem esperança. Isso é porque não há nada que possamos fazer. Nós passamos por centenas de quilômetros e só há escombros. Você acha que se sairmos lá fora à noite, nessa nevasca, vamos encontrar uma cidade por perto, antes que nosso combustível se esgote? Uma cidade que tem remédio que ela precisa? Ele balança a cabeça lentamente. Se formos lá fora, agora, todos nós iremos ficar presos. Se eu achasse que houvesse alguma chance de encontrar o que ela precisa, eu faria. Mas você sabe tão bem quanto eu que não há o que fazer. Ela está morrendo. Você está certa. Mas se formos por aí, todos nós vamos morrer também. Eu escuto suas palavras indignada, mas ao mesmo tempo tenho os mesmos pensamentos. Eu sei que ele está certo. Ele acabou de dizer o que está em todas as nossas mentes. Estamos em uma situação impossível. Não há nada que possamos fazer a não ser vê-la morrer. Isso me faz querer gritar. Não que eu queira ficar aqui sentado, ele diz. Precisamos nos manter em movimento. Precisamos de armas, precisamos de munição, de comida, muita comida. Precisamos de suprimentos e combustível. Mas nós não temos escolha. Precisamos esperar a tempestade passar. Eu olho para ele. Você está tão certa de que vamos encontrar um lugar que estamos procurando no Canadá? Eu pergunto. E se ele não existir? Ele franze a testa para baixo, para o fogo. Encontre uma alternativa melhor do que essa ao longo do caminho e me avise. Se você encontrar um lugar seguro, com abundância de alimento e suprimento, eu fico. Raios! Ficaria para sempre. Mas não vi nada disso. E você? Lentamente, relutante, eu balanço a minha cabeça. Até então, vamos nos manter em movimento. É assim que eu penso. Eu não preciso encontrar um paraíso. Ele explica. Mas eu não vou me estabelecer em um terreno baldio qualquer. De repente fico curioso com relação a Logan sobre de onde veio o seu instinto de sobrevivência. De onde ele veio. Como ele foi parar aonde ele parou. Onde ele estava antes de tudo isso? Eu pergunto baixinho. Perdão. Onde você estava antes de tudo isso? Eu pergunto baixinho. Ele olha para o fogo pela primeira vez e me olha diretamente nos olhos. Então ele desvia o olhar para baixo. Uma parte de mim quer se aproximar dele. Outra parte está um pouco incerta. Eu ainda não sei o que pensar sobre ele. Claramente estou em dúvida com ele. E ele está em dívida comigo. Estou em dívida com ele e ele está em dívida comigo. Tudo isso é um fato. Precisamos uns dos outros para sobreviver. Mas se nós andarmos juntos, se uma coisa fosse de outra maneira, é uma coisa completamente diferente. Eu me pergunto como seria. Por quê? Ele pergunta.
E assim ele é, sempre reservado. Eu só quero saber. Ele olha para as chamas do fogo e minutos passam. As madeiras racham e estalam no fogo. Começa a pensar como ele nunca vai responder. E então ele fala. Jesse. Ele respira profundamente. Quando a guerra civil começou, entrei para o exército. Como todo mundo, fui parar no campo de treinamento, a formação, os 9 metros. Levei anos para perceber que estava lutando uma guerra de outras pessoas. Guerra de alguns políticos. Eu não queria fazer parte disso. Estamos todos matando uns aos outros. Foi tão estúpido e inútil. Ele fez uma parte. Pausa. As bombas foram lançadas e toda a minha unidade foi dizimada. Eu tive sorte. Estava debaixo da terra quando elas explodiram. Eu saí, consegui voltar com a minha família. Eu sabia que precisava retornar e protegê-lo. Ele para e respira fundo. Quando eu cheguei em casa, meus pais estavam mortos. Ele fica em silêncio por um tempo. Eles deixaram um bilhete. Ele diz, fazendo uma pausa. Eles mataram uns aos outros. Ele fala para mim e seus olhos marejados. Eu acho que eles viram como o mundo ia ser e não queriam fazer parte disso. Estou surpreso com a sua história. Sinto um peso em meu peito. Não posso imaginar que ele passou. Não é à toa que ele é tão reservado. Sinto muito, eu digo. Agora, eu me arrependi de ter perguntado. Sinto que eu demandei uma resposta. Eu fiquei triste por meu irmão mais novo do que por mim, ele disse. Ele tinha 10 anos e eu o encontrei em casa escondido. Traumatizado, mas sobrevivendo. Não sei como. Eu estava prestes a levá-lo para algum lugar quando os comerciantes de escravos apareceram. Tinham cercado e estavam em maior número. Lutei e consegui matar alguns, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Havia muitos deles. Eles nos fizeram um acordo. Eles deixariam meu irmão livre se eu me juntasse a eles. Eles disseram que eu nunca precisaria capturar ninguém, somente ficar de guarda na arena. Ele fez uma pausa ao longo do tempo. Eu me justifiquei para mim mesmo. Eu queria que meu irmão vivesse. Mas depois de tudo, eu ouvi dizer que existem arenas muito piores do que a Arena 1. O pensamento me enche de pânico. Eu nunca tinha imaginado algo pior de estar lá fora. Como isso é possível? Pergunto. Ele balança a cabeça. Há todos os tipos de coisas doentes lá fora. Diz. Gangues canibais, mutantes e outras arenas que fazem da Arena 1, um completamente nada. Ele suspira. De qualquer forma, dei ao meu irmão 2 armas carregadas, deixei comida para 2 semanas, minha moto e mandei ir embora pela Rota 80 em direção ao oeste. Eu disse para ele ir para a casa de Jack, nosso tio, em Ohio, se ainda estivesse por lá. Pelo menos era um destino. Eu me certifiquei de que ele alcançasse a estrada e fosse na direção certa. Foi a última vez que eu o vi. Ele suspira. Os comerciantes de escravos me levaram, me fizeram um deles. Eu fiquei de guarda na arena. Durante meses, todas as noites eu assisti os jogos. Tinha nojo. Eu vi novas pessoas chegarem e partirem a cada noite. Mas eu nunca vi ninguém sair de lá vivo. Nunca. Até que você veio. Ele olha para mim. Você é a única. Olho para ele de surpresa. Quando eu vi você lutar, eu sabia que a minha hora tinha chegado. Eu tinha que sair daquele lugar. Eu tinha que fazer tudo o que pudesse para ajudá-la. Pense em quando eu o conheci. Como sou grata por ele ter nos ajudado. Lembro-me na nossa viagem pelo centro da cidade, ele me alimentando quando eu estava doente. Como me senti grata por estar com ele novamente. Você me diz algo uma vez, eu começo. Pergunto-lhe, por que fez isso? Por que você me ajudou? E você disse que eu lembrava de alguém. Eu olho para ele, meu coração palpitando. Eu sempre tive vontade de lhe perguntar isso. Quem é essa pessoa? Ele olha para trás, para o fogo. Fica quieto por um tempo, me perguntando o que ele vai responder. Por fim, uma voz baixa, ele diz, a minha namorada. Isso me surpreende. De alguma forma, eu não consigo imaginar Logan com uma namorada. Eu imagino um quartel-general. Também estou chocada que eu faça lembrar dela. Isso me deixa pensativa. Quem era ela? Será que ela parece comigo? É por isso que ele fez isso? Será que ele me vê como quando vê ela?
Perdão, será que ele vê ela quando me vê? Ou será que realmente gosta de mim? Em vez disso, eu só posso reunir toda a minha família, toda a minha coragem e perguntar: o que aconteceu com ela? Lentamente ele balança a cabeça. Ela está morta. Perguntei demais. Em outro tempo e lugar, essas seriam perguntas inofensivas, mas não vivemos em uma época inofensiva. E aqui mesmo a pergunta sendo inocente, leva a respostas laterais. Eu deveria ter lembrado que eu havia aprendido anos atrás. Melhor não perguntar nada a ninguém. É melhor apenas viver no silêncio, no terreno baldio. É melhor não falar nada.